Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: Que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles, e abraçando-a disse: Quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavras do Santo Padre. Se quiseres ser o primeiro, deves pôr-te no final da fila, ser o último, e servir a todos. Com esta frase lapidária, o Senhor inaugura uma inversão. Ele derruba os critérios que marcam o que realmente conta. O valor de uma pessoa já não depende do papel que desempenha, do sucesso que tem, do trabalho que faz, do dinheiro no banco. Não depende disso. A grandeza e o sucesso, aos olhos de Deus, têm uma medida diferente. São calculados pelo serviço. Não pelo que se tem, mas pelo que se dá. Queres ser o primeiro? Serve. Este é o caminho. São Pedro Damião, bispo de Ostia e cardeal. Pedro nasceu em Ravenna em 1007, e era o último de 7 filhos. Sua mãe, preocupada em não poder dar de comer a mais um filho, decidiu não amamentá-lo, condenando-o assim à morte. Uma amiga de família, ao ver que a criança sofria de cianose, pegou-a nos braços e lhe passou unguento, após ser repreendida. A mãe cruel percebeu a sua aberração momentânea e voltou a nutrir o filho caçula. Ao ficar órfão, Pedro foi criado antes pela irmã Rodelinda e depois por um irmão, que o maltratou e o obrigou a fazer os serviços mais humildes. Por fim, o rapaz foi confiado ao irmão primogênito, Damião, que era arcipreste em uma freguesia de Ravenna. O irmão preocupou-se não só da nutrição, mas também da educação do jovem Pedro, que por reconhecimento, acrescentou o nome de Damião ao seu. Seu primeiro biógrafo, São João de Lodi, narrou 2 episódios significativos da juventude de Pedro Damião. Certo dia, o rapaz ficou feliz por ter encontrado uma moeda, com a qual podia comprar doces ou brinquedos. Porém, de repente, deu-se conta de que qualquer coisa que comprasse, podia causar-lhe uma alegria passageira e momentânea. Por isso decidiu levar a moeda ao sacerdote, para que rezasse uma missa pelos seus pais falecidos. Outra vez, ao almoçar com um pobre cego, pegou para si um pedaço de pão branco, de qualidade melhor, e ofereceu ao hóspede um pedaço de pão escuro. Ao improviso, uma casquinha se encravou na garganta. Arrependido pelo seu egoísmo, ele trocou seu pedaço de pão com o do cego e a casquinha se desencravou. Este episódio levou-o a convencê-lo definitivamente a consagrar-se a Deus e a abraçar a vida monacal. Atraído pela necessidade de solidão, meditação e oração, em 1035, Pedro Damião retirou-se para o convento Camáldulo de Fonte Avelana, nos confins das Marcas e da Úmbria. Em breve, tornou-se diretor espiritual daquele grupo de eremitas. Sua fama difundiu-se tão rapidamente a ponto de ser convidado como docente em outros mosteiros, como o de Santa Maria de Pomposa e São Vicente de Petra Pertusa. Ao voltar para Fonte Avelana, Pedro Damião foi eleito prior do convento, que reorganizou e inspirou o surgimento de novas casas nas regiões confinantes. Suas fervorosas atividades chamaram a atenção do bispo de Ravenna, que o convocou e o tirou do silêncio e do recolhimento do mosteiro. Naquele tempo a igreja era atormentada por 2 males, a simonia, ou seja, a compra de cargos eclesiásticos, e o nicolismo, ou seja, a inobservância do celibato. Em 1057, o Papa Estevão IX convocou Pedro Damião, em Roma, para empreender, com ele, uma obra reformadora do clero, nomeando o bispo e cardeal de Ostia. Nos 6 anos sucessivos, ele foi enviado em missão a Milão, para aplacar o movimento rebelde da Pataria. A seguir, foi a Cluny,
para defender os direitos dos monges da abadia beneditina contra a prepotência do arcebispo de Macon. Pedro Damião esteve ao lado do Papa Gregório VII na luta contra as investiduras. O imperador Henrique IV apoderou-se do direito de nomear bispos e abades, sendo excomungado pelo Papa. O resultado mais clamoroso desta obra, alguns anos da morte de Pedro Damião, foi o pedido de perdão por parte do imperador, que, vestido como penitente, ajoelhou-se aos pés do Papa no castelo de Canossa, em 28 de janeiro de 1077. Após uma missão de paz em Ravenna, sua cidade natal, ao regressar para o mosteiro de Fonte Avelana, ou mais provavelmente ao convento de Gamogna fundado por ele, Pedro Damião faleceu durante uma etapa em Faenza, no mosteiro beneditino de Santa Maria fora da Porta. Desde o seu funeral, a aclamação popular quis sua santificação imediata. Em 1828, o Papa Leão XII o proclamou doutor da Igreja. Oração. Meu Deus, peço que eu tenha o mesmo ardor que São Pedro Damião teve. Quero ser fiel e santo como ele foi, a ponto de contagiar os que estão ao meu lado. Quero permanecer fiel aos ensinamentos da Igreja e orientar com sabedoria e amor os meus irmãos que estão no erro. Dá-me um espírito ardoroso, assim como foi dado a São Damião, para que eu viva e morra em santidade. Por Cristo Senhor nosso. Amém.